Olá! O ano começou e hoje o RDTV vai trazer para você um assunto muito sério e necessário. Estamos no Janeiro Roxo e é o mês que marca a conscientização e prevenção da hanseníase, que é uma doença que precisa ser falada mais na sociedade, tendo em vista que o Brasil é o segundo país com maior número de casos e Mato Grosso não está atrás, infelizmente, com muitos casos também. Nos nossos estúdios, eu converso com a médica dermatologista Ellen Simon, que atende no Hospital São Mateus, para falar um pouco sobre isso. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Patrícia. Doutora, e falando de números expressivos, vamos começar sobre eles. Os dados do boletim epidemiológico da hanseníase apontam que Mato Grosso foi a unidade que mais apresentou a maior taxa de detecção geral, 58,76 casos por 100 mil habitantes, gente. E Cuiabá, a taxa também é alta, 22,45 casos por 100 mil habitantes. Na sua opinião, por que esses números são tão expressivos? Por que o Brasil, infelizmente, está aí na dianteira de um assunto tão ruim? O Brasil fica atrás somente da Índia, né? E Mato Grosso está entre os estados que mais têm números de casos no Brasil há um tempo já. Isso acontece por causa da falta de políticas públicas. Infelizmente, os nossos governantes não têm tido olhos para essas doenças infecciosas. Então, não tem investimento em pesquisas. A indústria farmacêutica também não tem interesses nesse tipo de doença. E quando não há políticas públicas, as doenças infecciosas e transmissíveis aumentam em número de casos assim, dessa forma tão abrangente. E aí a gente nota que é um tema que infelizmente não é falado, propagado no ano todo. A gente está no janeiro, que é o Janeiro Roxo. Qual a importância desse mês aí de conscientização, de trazer esse assunto à tona, de conversar com as pessoas, enfim, de explicar um pouco sobre essa doença? Essa doença foi muito estigmatizada no passado, né? As pessoas deveriam estar isoladas quando diagnosticadas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós temos tratamentos. As pessoas, depois que começam a tratar, logo em seguida já pode voltar a uma vida social normal, né? Porque o tratamento é eficaz assim que começa a ser feito. E é isso. O diagnóstico precoce é fundamental para exterminação mesmo da doença. A senhora falou sobre a estigmatização. Quando a gente olha para a história, as pessoas eram internadas compulsoriamente, muitas vezes saíam aí do seu círculo familiar, enfim, fora o preconceito, né? Na sua opinião, há uma dívida histórica ou era aquele momento mesmo que a medicina ainda estava avançando? Infelizmente, a falta de informações, né, faz com que as pessoas fiquem submissas a essa questão histórica, né? Mas hoje não. Quando se tem um diagnóstico, assim que se inicia o tratamento, no primeiro dia, já após a antibiótico terapia, sabe-se que 99,9% da bactéria que acomete as vias aéreas superiores é totalmente eliminada. Então, o paciente pode ter uma vida normal desde que faça o tratamento de forma correta, né, da forma que é indicada. Doutora, a senhora que atende isso no consultório, enfim, que conhece melhor, dá para a gente dizer que o preconceito ficou para trás, naquele sentido bíblico do leproso, ou ainda a sociedade carece de mais informações para que isso, como você bem disse, começou o tratamento, está tudo certo, tranquilo, né? Vamos cuidar dessa pessoa sem preconceito? Sim, essa questão histórica, como eu já disse, ela permanece em muitas pessoas pela falta de informação, né? Mas, como a gente já tem o tratamento, o importante é diagnosticar corretamente, né? E temos profissionais aptos para isso, né? É isso que é importante, procurar o dermatologista, procurar o médico e fazer o tratamento, que nós temos tratamento disponíveis no SUS, né, que tem uma atividade contínua com uma organização multidisciplinar para que o paciente seja curado. Certo. Para quem está nos assistindo, doutora, explica quais são os sintomas, os primeiros sintomas, como diagnosticar. Diagnosticar não, é aqueles sinais de alerta. Não, eu acho que eu devo ir para o dermatologista. Sim. Bom, a doença ela tem os primeiros sinais na pele e na parte neurológica. Então, na pele vão surgir manchas que podem ser sem cor, com uma cor, um tom menor que o tom da pele,
uma hipocromia, pode ter uma mancha avermelhada, vermelho escuro ou vermelho claro, pode ocorrer ainda, Patrícia, um ressecamento no local, perda de pelos na sobrancelha, por isso é importante visitar o dermatologista quando isso acontece. Muitas vezes o paciente procura pigmentar a sobrancelha antes de ver a causa dessa queda, né? Pode ocorrer também edema nas partes frias, né? Que é cotovelo, joelhos, lóbulo de orelha, isso pode ocorrer também, entre outros, né? Parestesia, dormência nos membros superiores e inferiores. E quais são as formas de transmissão, doutora? O que as pessoas têm que se atentar até para proteger ali seus entes queridos que estão ali próximo, enquanto está buscando ajuda para ter o diagnóstico fechado? Então, a primeira forma de transmissão e principal é através das vias aéreas superiores, da respiração mesmo. É claro que podemos ter essa transmissão também pela pele, pelas mucosas, mas aí tem que haver uma solução de continuidade. Então, o mais comum mesmo é pelas vias aéreas. Só que não é todo mundo que vai ter, estar sujeito a ter a doença. Né? A maioria, 90% das pessoas tem uma imunidade celular que vai impedir essa doença de se desenvolver. Somente 10% vai desenvolver a doença quando tiver um contato muito próximo com uma pessoa que tiver uma quantidade de bacilos bastante alta. E aí, como que funciona o tratamento? Você dizia, né, que assim que se inicia, já se estanca essa transmissão. Com quanto tempo, mais ou menos, se deixa de transmitir? Como que funciona o tratamento? O tratamento é feito no posto de saúde mesmo. O SUS disponibiliza isso para as pessoas. Na primeira dose de antibiótico, da rifamicina, tem outros antibióticos que são usados, essa quantidade de bacilos é diminuída. Então, o paciente não transmite mais. Como eu te disse, 99,9% dos pacientes já ficam livres de transmitir, né? Agora, esse tratamento vai ter uma duração prolongada. E o paciente pode fazer esse tratamento dentro da sua própria casa, não precisa de internação, né? Desde que visite regularmente o posto para que haja uma adesão mesmo ao tratamento, né? Ele vai durar em média de 6 meses a 1 ano. Há casos, é lógico que isso pode prolongar, mas é isso. E quem está nos assistindo às vezes se pergunta, tem vacina, doutora? Tem algum medicamento para prevenir ou não? Infelizmente não. A prevenção, ela se dá principalmente com a melhora da imunidade, né? Então, alimentarmos adequadamente, não fumar, não ingerir bebida alcoólica, né? Fazer atividade física, isso tudo contribui para a melhora da imunidade, para você, se tiver o contato, para que não desenvolva a doença, né? É claro. Agora, nós temos para os contactantes, as pessoas que tiveram contato com quem está com a doença por um período prolongado, de cerca de 5 anos, né? Nós temos a ABCG, que ela vai fazer esse reforço, vai fazer com que aumente a imunidade celular do paciente e ele não desenvolva a forma da doença, para não transmitir, assim, diminuir essa transmissão, né? Aí a importância das vacinas, né, doutora? Exatamente, que a gente sempre caso, fala. Uhum. E existe algum fator de risco ou não? A imunidade suprimida, né? Isso faz com que o paciente seja mais suscetível, né? E o contato, como eu te disse, prolongado. Então, se uma pessoa tem na sua casa alguém que teve o diagnóstico já de Hanseníase e conviveu nesse mesmo ambiente por cerca de 5 anos, ou trabalhou num ambiente fechado com alguém que teve a doença, essa pessoa está um pouco mais suscetível, sim. E para quem já teve a doença, passou pelo tratamento, esse pós-tratamento, tem algum cuidado específico com pele ou sistema nervoso, que a gente sabe que às vezes também é atingido? Como que é esse pós? Ou não, fez o tratamento, está tranquilo? É importante estar visitando o profissional, né? O dermatologista está acompanhando a pele para ver se há um surgimento de outras lesões, outras manchas ou mesmo nódulos no corpo, né? Para que o paciente fique seguro de que está curado. E doutora, assim, normalmente o tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível, imagino eu. Se isso não acontecer,
essa doença pode deixar sequelas? Que sequelas? Quais são os riscos aí que a pessoa que está com essa doença corre? Sim, pode deixar sequelas irreversíveis, né? Tanto neurológicas, né? Dificuldade na deambulação, dor, dormência, perda da força dos membros. Isso pode acontecer se não houver um tratamento com um diagnóstico precoce. A senhora falava sobre a falta de priorização, a gente já está chegando ao fim da entrevista, mas eu queria te perguntar isso como estudiosa de investimentos em pesquisas. Os tratamentos que existem hoje são muito antigos, na sua opinião? Deveria se investir mais em tecnologia, em novas medicações? Isso está faltando, principalmente no Brasil, que nós temos tantos casos? Com certeza, né? Se houvesse um investimento em pesquisa, talvez os pacientes tivessem mais informações e ocorresse uma adesão maior ao tratamento, né? Que nós sabemos que os antibióticos, eles causam muitos efeitos colaterais ainda, né? E isso dificulta a adesão do paciente ao tratamento. Certo. E quando a gente fala de transmissão, doutora, aqui no estado já aconteceram em alguns anos muitas taxas de transmissão dentro de centros prisionais, onde as pessoas acabam ficando, né, às vezes até amontoadas, infelizmente. Em locais fechados, como estes e outros, quais são aí as medidas que as pessoas devem tomar, que, enfim, os coordenadores devem tomar para que isso não aconteça? Em primeiro lugar, ter, de certa forma, um local arejado, limpo, a higiene é muito importante, né? E ter acesso a profissionais de saúde para fazer o exame clínico, né, do paciente, tanto na parte dermatológica quanto neurológica, né? Para identificar o diagnóstico o quanto antes. Certo. A nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu gostaria de te pedir, Ellen, que deixe aí um recado, um alerta, enfim, para o nosso telespectador que está nos assistindo, que tem às vezes uma pessoa perto que possa estar com sintomas, ou até mesmo estar com sintomas, o que deve fazer e a importância do Janeiro Roxo. É importante, no Janeiro Roxo, vem para nos alertar sobre a prevenção dessa doença, né? Tão estigmatizada no passado, mas que hoje nós temos tratamentos eficazes e que o paciente pode seguir uma vida normal, uma vida em sociedade, que essa doença possa ser diminuída em números no nosso país, né? Então, é importante visitar o dermatologista, o profissional apto a identificar as doenças relacionadas à pele, né? Melhorar a imunidade, melhorar a alimentação, melhorar a atividade física, diminuir a ingesta de bebidas alcoólicas e cigarro. Isso tudo vai contribuir para a erradicação da doença no nosso país. Muito obrigada, doutora, pelas explicações, pelo conhecimento. Seja sempre muito bem-vinda aqui no RDTV. Muito obrigada, Patrícia. E você acompanhou, então, uma entrevista muito importante, muito interessante sobre esse tema, Janeiro Roxo, combate à hanseníase. Esteve aqui nos nossos estúdios a médica dermatologista Ellen Simon e tratou aí sobre o tratamento, formas de transmissão, um alerta para você que está nos assistindo, também como melhorar seu sistema imunológico e outras atitudes no dia a dia para que essa doença não te acometa e se acometer, procure logo o tratamento. A gente fica por aqui com mais um RDTV. Você acompanha este e outros programas no site RD News. Nos acompanhe. Até a próxima.